Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Mais um Bets de hoje no ar. Finalmente, Matheus Montenegro, a data FIFA acabou, né? E voltamos Espero aí que, com o Brasileirão. espero que não. Ia ser bom se. Porque deu green na data FIFA na segunda, o da terça a gente não tem o resultado. Aí era massa que desse green na terça, aí red no Brasileirão. Loucura. Mas vamos que vamos, meus queridos. Brincadeiras à parte, como a gente sempre fala, foco no longo prazo, tá? A responsabilidade começando abril também, e foi, meu irmão, dia da mentira. Isso. Olha só. Então espero que os heads que eu acabei de falar sejam mentira, né? Que coisa maravilhosa. É isso, meus amigos. Vamos voltar à nossa normalidade. A gente bateu muito na tecla nesses últimos, acho que foram 10 dias, 9 dias, né? Por aí, mais ou menos, de data FIFA que a gente teve, que eram dias atípicos, tá, galera? Inclusive, a gente recomendava, pô, se você já fez um lucro legal, se você quiser dar uma segurada, tira aí uma semaninha de folga das apostas, é interessante, é válido. E também, se você quiser apostar, reduz a stake. Agora não. Agora eu acho que a gente volta ao padrão, certo? Podem voltar suas stakes aí convencionais, essa é a nossa recomendação. Porém, ó, cabeça no longo prazo, tá, galera? Sempre sabendo que pode vir uma sequência de heads, pode acontecer, mas agora as leituras tendem a ser mais assertivas, como foram aí nos últimos meses e como já vem dando bom há muito tempo. Vocês que nos acompanham sabem muito bem, por isso que a gente convida você que é novato a se inscrever no nosso canal, beleza? 9 mil inscritos é a meta até o final de abril. Começamos mais um mês e a gente espera bater essa marca até o finalzinho. E quem quiser ser membro, Fábio Hermano, como é que faz? Isso tem um botão aí, né? Seja membro ou participe, tá? Depende aí da sua conta. Você pode, por apenas R$ 7,99, contribuir com o nosso projeto, né? Muita gente chegando, estamos quase com 50 membros. E como a gente prometeu, né? Quando chegasse a 50, a gente ia começar a produzir outros conteúdos aí para os membros. Então, logo, logo, vai ter novidade aqui no canal. Se você não pode ser membro ou não quer, mas deixa o like, tá? É de graça, se inscreve no canal, né? Tem muita gente que vê o nosso conteúdo, mas não é inscrito, então não custa nada. Dá essa moral pra gente, comenta também, dá aquela hypada no vídeo, que aí faz mais pessoas terem acesso, né, ao nosso conteúdo. O YouTube vai recomendando para mais pessoas se as nossas métricas de engajamento subirem. Bom, é isso, né? E o rumo aos 9 mil inscritos, né? A nossa meta de abril, tá? Estamos aí nessa luta. Aí, menos de 500 inscritos, eu acho que a gente vai conseguir. A gente conta muito com vocês para isso. Vamos para o nosso Skol e Tabs, tá? Vamos para o nosso Skol e Tabs. Jogos desta quarta-feira, 1º de abril, são 6 jogos do Brasileirão. Vamos destacar também 2 jogos da Champions Feminina e também Série B. Vamos começar pela Champions Feminina, que é o que tem para tarde, tá? São 2 jogos aí de volta das quartas de final, Bayern e Manchester United. O primeiro jogo na Inglaterra, o Bayern venceu por 3-2. O Bayern é um time que vem muito bem, tá? No futebol feminino. Uma sequência muito boa, 8 vitórias, 1 empate, 1 derrota nos últimos 10 jogos, marcou 25 gols e sofreu 15. Faz muito gol, mas também sofre. É tipo o Bayern masculino, né? Over 2,5 bate em quase todos os jogos, ó. Nos últimos 9 jogos, o over 2,5 bateu. E o United, que é um time mais modesto, né, Matheus Montenegro? Ele não está entre as principais forças, mas vem crescendo aí. Fez um jogo duro, perdeu em casa por 3-2, mas o confronto está aberto. Cara, o Bayern de Munique na temporada inteira, elas só tem 3 empates, 1 derrota e são 30 e poucas vitórias, tá? Se você puxa os últimos 24 jogos, inclusive, acho que são 25, são 24 vitórias e um empate. E essa derrota que ele teve foi contra o Barcelona fora de casa, que é o melhor time do mundo, né? Antes disso, a última derrota que elas tiveram foram nos playoffs da Champions League da temporada passada, que foi contra o Lyon, que é outro time também muito forte no feminino. Então, assim, dá para botar o Bayern hoje, eu diria, top 5 do feminino, talvez até top 3, tá? É um time que passa muita confiança, assim como no masculino, né? Isso tá começando agora. A gente até destacou quando a gente analisou só a Liga dos Campeões feminina da outra vez, né? O Wolfsburg era o clube mais tradicional do ponto de vista feminino. Hoje em dia, o Bayern de Munique já tá assumindo esse posto, líder isolado na Bundesliga feminina, Frauen Bundesliga. Fica aí a informação, tá? Do meu alemão. E, cara, eu acho que aqui eu confiaria do lado do Bayern de Munique, de fato. Você pode ficar só em gol se você quiser, mas eu acho que o Bayern ganha esse jogo. Para mim é jogo para o Bayern ganhar e marcar pelo menos 2 gols, tá? Então fica a seu critério aí. Porque a odd da vitória é boa. Eu acho que tem custo-benefício interessante aí. Mas se você quiser se proteger, velho, um dupla hipótese do Bayern com over 1,5 no jogo, eu acho que é uma boa pedida. Exatamente. Em todos os jogos do Bayern saíram pelo menos 3 gols, tá? Nessa Liga dos Campeões. O Manchester United é um time mais under, mas aí quando pega um time mais over, né? Essa estatística certamente vai puxar para mais. Foi 3-2 na ida,
né? Então a gente espera também mais um jogo ali movimentado, com pelo menos 2 gols, né? O dupla chance ali por volta de 1,12. Aí você combina com o gol do Bayern, que ali é baixinho, né? 1,8, 1,9 nas casas de aposta. Aí não tem odd, mas você pegando o over 1,5, que já tem ali 1,13, 1,15, mais 1,12, né? Você vai ter ali pelo menos 1,20 e pouco para uma dupla ou tripla, tá? Então, sugestão aí para esse jogo, dupla do Bayern com over 1,5. 2 gols do Bayern parece uma boa também, tá? Enfim, quem quiser se arriscar um pouco mais, odd 1,40, me parece também uma boa opção. Também tem clássico londrino, Chelsea e Arsenal. O jogo vai ser no Stamford Bridge, hein? Vai ser lá no estádio. Para muita gente, certamente vai ter muitos torcedores, né? Os jogos na Inglaterra feminino sempre com bons públicos. Jogaram, né, no meio de semana. O Chelsea venceu o Aston Villa 4-3, jogo movimentado, e o Arsenal pela Premier League feminina, né, que chama Super League no caso, 5-2 no Tottenham, né? Jogos bem movimentados também. O Arsenal toma pouco gol, tomou 4 nos últimos 10, marcou 28. E o Chelsea marcou 20 e sofreu 16. A ida fora de casa deu o Arsenal. Em casa, né, no caso? O Arsenal em casa fez 3-1. O Arsenal em casa, isso. Isso, cara, eu confio mais do lado do Arsenal, certo? E tá sendo azarão aqui. O Chelsea tá até na frente na Premier League feminina, lá, né, na Super League. Deixa eu até confirmar essa informação, mas é isso mesmo. É porque o Arsenal tá com 2 jogos a menos. Em termos de aproveitamento, o Arsenal é até melhor. O Arsenal é, inclusive, atual campeão da Champions League feminina, né? Venceu o Corinthians, inclusive, na final do Mundial. Cara, quanto é que tá o golzinho do Arsenal, Fabiano? Só o gol do Arsenal? Que eu acho que já tá um oddzinho assim. 1,33, cara. Hein? Eu gosto muito, tá? Bem alto, hein? Pra mim a melhor aí do jogo é esse golzinho do Arsenal, certo? O Chelsea vai se abrir, né? Enfim, vai ter que tirar a diferença de 2 gols. Para quem confiar no Chelsea, tem o over 1,5, que paga ali em torno de 1,20, né? Mais o gol do Arsenal, né? O Arsenal leva pouco gol, a gente viu, né, velho? Então, assim, eu prefiro ficar só do lado do Arsenal, tá? E eu vejo muito custo-benefício, porque o Chelsea é favorito para a partida. Exatamente. Vamos ver aqui, ó. O Arsenal fez gol em todos os jogos dessa Liga dos Campeões, assim como o Chelsea também fez gol em todos os jogos. Então, quem quiser pegar um ambas marcam aí, mas se arriscar um pouco mais, é uma boa, mas vamos no gol do Arsenal, né? Odd boa. Sim, realmente, odd interessante aí para as Gunners, né? Bom, tem Série B, Matheus Montenegro. Série B ainda está no início, né? Só teve uma rodada, está bem capciosa, né? A gente tem uma rodada de 7 jogos aí nesta terça. Eu gosto apenas de Criciúma e CRB, tá? Porque o Criciúma, na primeira rodada, venceu o Náutico fora, 1-0, bom resultado, né? Por outro lado, a equipe do Atlético, vamos ver aqui a classificação. O Atlético venceu também, tá? Na rodada, jogando em casa. Então, 2 equipes que venceram na primeira rodada. O Atlético venceu a Ponte Preta, tá? 2-1, Ponte Preta que tá numa crise bem grande. Cara, o Atlético caiu no Mineiro, vale lembrar isso aí, né? E dá para relativizar muito essa vitória contra a Ponte Preta, porque a Ponte tá aquele problema dos salários atrasados, muitos jogadores saindo. Então, assim, poderia até ter feito mais, né? Era um jogo bom para fazer saldo. Esse aí foi 2-1 só. Isso. E aqui eu gosto pelas odds, tá? Vitória do Criciúma ali é 1,66, mas um dupla com gol já tem uma odd boa. Só o gol do Criciúma é 1,20, por exemplo, né? Então acho que me passa com o Criciúma é muito forte, né? No Heriberto Rilse, tem um bom técnico, né? O Eduardo Batista, que bateu na trave várias vezes com o Novo Horizontino. Sim. Agora ele vai bater na trave com o Criciúma. Outro time é aurinegro, né? Exatamente. Eu gosto aqui do gol do Criciúma, um dupla com gol, tá? É o que eu sinto mais confiança. E no CRB em casa, tá? Contra a equipe do Avaí. Na primeira rodada, o CRB conquistou um bom resultado, tá? Fora de casa, empatou com o Vila Nova, 2-2. Aí teve 2 jogos que ele não foi tão bem na Copa do Nordeste, né? Perdeu do Vitória 4-2, mas foi um placar mentiroso, tá? Eu vi esse jogo. Jogou muito o CRB. Poderia ter empatado, pelo menos. Perdeu gol demais, foi uma coisa inacreditável, filho. Esse jogo aí, o justo era 3-3, por aí. O Avaí tá numa boa fase, tá? Já não perde há bastante tempo, né? Venceu o Juventude 2-0 em casa, né? Pela Série B. Mas os jogos de Copa do Brasil ali contra times de Série D, enfim... É uma campanha ali meio... na verdade aqui tá contando só Série B, tá? E Copa do Brasil. Então muitos jogos são do ano passado. Aqui não tá contando o catarinense. Sim. Então, relativizar. Não são exatamente 10 jogos sem perder, tá? Mas eu gosto aqui...
Eu gosto aqui, Matheus Montenegro, do gol do CRB, quase 1,20. Você já acha por 1,20 nas principais casas. Ou um dupla com gol também, né? São jogos que eu tenho ali alguma confiança de apostar pré-live em Série B, seriam esses dois. Tem mais algum aí para você? O Avaí ele foi eliminado nas quartas de final para o Camboriú, no Campeonato Catarinense, certo? Aí tem um jogo também está numa crise financeira, né? Inclusive. Tem uns joguinhos da Copa Sul-Sudeste também, que não vale a pena botar na conta, não foi que fosse a máxima. Cara, eu até acho que o Criciúma é mais fácil, tá? Pra mim, o melhor jogo da Série B é o do Criciúma, depois eu colocaria o do CRB. Eu acho que tem uma distinção clara aí. Do lado do Galo da Patisara aí, até eu focaria mais no golzinho do Galo, eu acho que é melhor, certo? Série B, eu acho que é isso aí. Os outros jogos são bem capciosos, tá? Fiquem muito ligados com essa Ponte Preta, tá, galera? Tem uma chance aí dessa Ponte Preta, assim, destoar muito nessa Série B. Eu só não vou recomendar o Ceará nesse jogo, porque o Vozão também tá mal, né? Não é um início de ano demitiu o executivo lá, o pois CEO. Perdeu o final perdeu a final do Cearense para o seu maior rival, não começou muito bem a Copa do Nordeste também. Foi titular na Copa do Nordeste em casa contra o ABC e não conseguiu ganhar, né? Então, eu não recomendaria aqui agora, tá? E os outros jogos bem capciosos, bem nivelados mesmo aí, eu diria. O Goiás é melhor que o Londrina, mas o Londrina ganhou do Novo Horizontino, fora, na primeira rodada. O Goiás também venceu na primeira rodada. Sport e Vila Nova, dois times ainda que não apresentam tanta segurança, né? O Sport está com um técnico interino, inclusive, apresentando maus resultados. O Náutico perdeu em casa da equipe do Criciúma, tá? Ele dos Anjos está sendo bem criticado por lá. E o Atlético Goianiense perdeu do Operário também na primeira rodada. Então, acho que é um jogo difícil aí para apostar em qualquer coisa. E América Mineiro e Botafogo, o América perdeu do Goiás 3-1 e o Botafogo fez 4 na equipe do Fortaleza. Assim, em tese, um golzinho do Botafogo, que paga acima de 1,50, tem o seu valor. Quem fez 4 no Fortaleza, fazer um no América Mineiro, mesmo fora de casa, não é nenhum absurdo. Mas é Série B, é início ainda, né? E o Botafogo não é um time ali que a gente coloca entre os favoritos. Então, fica de olho nesse gol do Botafogo, para quem puder ver o ao vivo, o jogo é às 6 da noite, porque tem muito valor. Mas ainda é início de Série B, então vamos com cautela aí na segunda divisão. Série A, vamos lá? Bora simbora. Internacional e São Paulo. Começa por Botafogo e Mirassol, que é o joguinho mais capcioso. E é no mesmo horário, 7h30. Vamos lá, dois times que estão mal, né? Dois times na zona, com 6 jogos. O Botafogo tem 2 vitórias e 5 derrotas. Na verdade, o Botafogo tem 6 pontos e 7 jogos, né? E o Mirassol também, são 6 pontos e 7 jogos. E o Mirassol tem 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Times com jogos bem movimentados. Em 7 jogos, saíram 18 gols nas partidas do Mirassol. E em 7 jogos do Fogão, saíram 27, é isso? Né? Saiu gol à beça nos jogos do Botafogo. Sim. Teve uma goleada, né? Na última rodada. Tomou 4, isso também contribuiu. Fez 4 na primeira rodada, né? Contra a equipe do Cruzeiro, né? Que foi uma das poucas vitórias aí do Botafogo. O over 1,5 bateu em 85% dos jogos da equipe do... calma. Aqui? Isso mesmo. Aí. 85%. Não teve nenhum 0-0, tá? Envolvendo Botafogo e Mirassol na Série A. E o over 1,5 bateu em 85% do Botafogo e 57% do Mirassol. Mas o over 2,5 também bateu em 57% do Mirassol e 85% do Botafogo. Então, são times com jogos movimentados. Cara, 2 times que não passam muita confiança. Esse é o jogo que eu menos gosto do dia, certo? Eu, inclusive, recomendaria você fugir dele, porque a gente tem boas oportunidades, velho. Até uma Série B Champions League feminina aí, que a gente nem queria se aprofundar muito, a gente acabou trazendo um destaque mais interessante, porque tem boas oportunidades, né? Como a gente acabou de falar aí. Velho, o Botafogo não tá, a crise extracampo é muito grande, né? Chegou até a esboçar uma certa reação ali, vencendo o Bragantino fora, só que aí vai e já toma 4 do Atlético Paranaense logo depois. Então, assim, é muito difícil você confiar em qualquer coisa aqui, tá, galera? E vai estar sem seu melhor jogador, né? O Danilo, né? Sim, tá sem o Danilo, tava na seleção brasileira, né? Até o momento da gravação aqui ainda tá sem treinador. Então, assim, se você quiser algo nesse jogo, eu recomendaria o over 1,5. Eu não consigo confiar no Botafogo, nem um golzinho do Botafogo. Pelo desespero dos dois, né? E pelas estatísticas dos dois, o over 1,5 parece uma boa. Mas é aquele jogo, né? São times ali que não passam muita confiança.
Então, realmente, o Mirassol já não ganha 9 partidas, tá? É uma campanha ruim do Mirassol. Perdeu do Vitória, perdeu do Curitiba sem marcar gols, né? Perdeu do Palmeiras sem marcar gols. Então, é um time que vinha até com jogos bem movimentados, né? Mas esses últimos 3 foram jogos menos movimentados. Ele até criou, né? Ele criou bastante contra o Curitiba, criou contra o Vitória, mas não vem conseguindo marcar. E aí teve esses jogos iniciais que foram bem movimentados, 2-2, 2-1, aí Paulistão, né? E 2-2 com o Santos. Acho que é um jogo aí over 1,5 pelo desespero, tá? O golzinho do Botafogo pagam em 28, mas enfim, Eu Botafogo... deixaria pro ao vivo. Se for para escolher gol de um dos dois, eu deixaria pro ao vivo. Tipo, o Botafogo começou muito bem, tá dominando as ações do jogo. Aí, se você quiser esperar o ao vivo, nesse caso, eu recomendo mais o gol do Botafogo que o over 1,5, entendeu? Mas para pré-live, eu prefiro ficar no over 1,5 de fato. Pela necessidade aí de pontos, né, das equipes, tende a ser um jogo aberto e com gols. Bom, vamos lá para Inter e São Paulo, né? O São Paulo, terceiro lugar, 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas que foram nas últimas rodadas, tá? Nas últimas 2, e o Inter deu uma recuperada, né? Tem 2 vitórias que foram justamente nas 2 últimas rodadas, 2 empates, 4 derrotas, marcou 7 gols, sofreu 9. É um time que nem tem tantos gols assim, mas cria bastante, né? O Inter é curioso isso, que é um time que tem um bom volume ofensivo, mas algumas vezes não consegue aproveitar. Mas nos últimos jogos conseguiu, né? 2-1 no Santos fora de casa e 2-0 na Chapecoense em casa, se recuperando do início ruim aí com derrotas para Bahia, Atlético Mineiro, né? Empate no Grenal, né? No jogo da volta, mas tinha tomado 3 na ida, mas com um jogador a menos também. Enfim, é um time que está tentando uma recuperação. E o São Paulo deu uma queda de rendimento, né? Sem o Crespo, né? O Roger Machado até começou bem vencendo a Chapecoense em casa, mas aí depois venceu também o Bragantino, mas aí depois derrotas para Atlético Mineiro e Palmeiras. 2 derrotas por 1-0. O Inter, você soltou essa informação sobre criar muito. Ele é o time com aquela estatística de gols esperados, que é da Opta. É o time com o maior número de gols esperados do Brasileirão, 1,86. A questão é que ele não tem convertido tanto, né? Mas vem de uma boa partida, né? Alan Patrick jogou muito, Carboneiro também. Eu acho que vale a pena você ficar atento em escalação nesse jogo, tá? Porque muitos jogadores do Inter aí foram convocados, tem o Rocher, tem o Borré, tem o Carboneiro, que é bom você confirmar se de fato vão a campo para esse Borré e jogo. Carboneiro eu já olhei aqui, vão jogar porque a Colômbia jogou no sábado, né, contra a França. Então... E foram reservas, né? Tudo reserva das seleções, né? Tanto os 3 que eu citei aí, pelo menos, são todos reserva. Deixa eu até confirmar se tem mais algum. Rocher e Félix Torres não devem jogar, tá? Que jogam hoje, né? Uruguai e Equador jogam hoje. É verdade. É porque a gente tá gravando antes, contra a Argélia, né? Na terça, né? Aí o jogo vai jogar na quarta, 7h30, é difícil, né? Exato. Então o desfalque deve ser o Rocher, né? O Borré e o Carboneiro vão a jogo. Então, assim, levando em consideração que o único desfalque do Inter é defensivo, que do ponto de vista ofensivo tá bem, do lado do São Paulo, acho que vale a pena destacar. Acho que o Bobadilha não joga, não tenho certeza. Na época o amistoso de Paraguai foi no dia 27, já faz tempo, pode até ser que eles joguem. Mas o desfalque que eles têm, eu acredito que é só esse, tá? Do lado do São Paulo, é realmente só o Bobadilha, talvez, é bom confirmar. E o Tapia jogou pelo Chile, mas jogou na segunda, né? Então não sei. Isso. E o Enzo Dias também. Enzo Dias tá fora por suspensão. Um desfalque defensivo. Então, assim, resumindo tudo isso aí, mesmo com essa questão dos desfalques, eu confio mais do lado do Inter. É um time que produz muito ofensivamente. Vai estar jogando em casa. Um golzinho do Inter que tá aí com odd de cerca de 1,28, 1,30, dependendo da casa que você aposta. Eu vejo muito valor, tá? É um time que tem muito potencial, que começou mal o Brasileirão, mas que agora já está começando a se organizar mais um pouco. Muito bem, então o gol do Inter fica sendo a sugestão aí. Também temos Cruzeiro e Vitória, que aqui eu acho que é apesar da campanha ruim do Cruzeiro, eu acho que agora vai, tá? Chegou o Arthur Jorge, o time ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, 4 empates, 4 derrotas, marcou 8 gols, sofreu 16, tá? Sofreu muitos gols, e vai pegar um Vitória que tá ali, uma campanha média, 3 vitórias, as 3 vitórias foram em casa, né? Aí um empate e 3 derrotas, 8 gols marcados e 10 sofridos. Tá até um início interessante lá pro rubro-negro baiano, né? A gente vê aqui os resultados do Cruzeiro, né? 0-0 com o Santos, perde do CAP, empata com o Vasco, perde do Flamengo, perde o título mineiro, né? Aqui o Tite já caiu, enfim. Mas agora tem aí um novo técnico, um bom técnico, teve aí essa semana de data FIFA, né, para trabalhar. Acho que veremos um novo Cruzeiro em campo, né? E o Vitória
vem de derrota para o Botafogo da Paraíba na Copa do Nordeste, foi com o time reserva aqui, e com o time titular jogou contra o CRB 4-2. O Vitória vai chegar mais desgastado, né? Jogou no final de semana enquanto o Cruzeiro não jogou, né? E reforçando, né? O Vitória é bom em casa. Fora, ele perde do Grêmio 2-0, até empata com o Bahia, mas é clássico, né? E também teve mais jogos aqui. Deixa eu botar só os jogos do Brasileirão, né? Para a gente ver aqui a campanha do Vitória como visitante. Ó, É só isso mesmo, pô. Ele só teve 2 jogos. Perde do Grêmio e perde do Palmeiras, né? Foram esses 2 jogos só. E o Bahia 1-1, né? O jogo em Salvador, mas comando do Bahia. É porque o Vitória teve muito jogo, porque juntou Copa do Brasil, reta final de estadual, ainda veio a Copa do Nordeste. Cara, eu acho que o Cruzeiro tem muito potencial. Em termos teóricos, é um dos melhores times do Brasil. É um time que a gente cotava ali para mais uma vez correr por fora na briga pelo título, né? Tem Flamengo e Palmeiras num patamar acima. Cruzeiro eu já colocaria como o terceiro colocado. E, cara, é simplesmente um lanterna com 4 pontos em 8 jogos. Mas é um time que tem muita força e agora chegou um grande treinador, que é o Arthur Jorge, que já foi vencedor aqui no país, né? Então, assim, vale destacar que o Cruzeiro tá sem Cássio, né? Praticamente o resto da temporada aí, né? O Matheus Cunha é o goleiro. E Caio Jorge ainda é dúvida também. Muito provavelmente vai ficar de fora, é o Villarreal quem vai titular. Mas, pô, é muito mais time. E tem essa questão do desgaste do Vitória. Vale bater na tecla mais uma vez. O Vitória foi titular contra o CRB fora de casa no final de semana. Então, velho, o foco do lado do Cruzeiro, tá? Eu acho que esse é o jogo que vai dar a reviravolta aí pro Cabuloso. Eu acho que daqui em diante ele segue a ter uma tendência mais confiável. Mas como ele ainda vive esse momento, eu teria um leve pé atrás, tá? O que eu mais recomendo aqui é o dupla com gol para você jogar numa duplinha. No ao vivo, se você tiver a oportunidade de acompanhar o jogo, Cruzeiro começou muito bem e você quiser fazer uma aposta simples, eu acho que o Cruzeiro ganha. Então a vitória também é uma boa pedida. Eu acho que o Cruzeiro ganha também. Eu acho que o Cruzeiro faz pelo menos 2 gols também, tá? É um jogo ali que eu arriscaria, tá? Cruzeiro ganha, ambas marcam, eu diria, tá? Porque o Vitória ofensivamente é um timezinho chato, assim, mete seus golzinhos. E o Matheus Cunha não me passa confiança no gol do Cruzeiro, não, velho. Eu acho que esse jogo aqui é a cara de um 3-1 Cruzeiro, uma pegada dessa. Muito bem. Temos Bahia e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que jogou no domingo, né, contra o Botafogo, então tá desgastado. O Bahia não tá participando da Copa do Nordeste, então só treinou, né? Tem esse detalhe. Só que o Bahia tá sem seu goleiro, né? O Ronaldo se machucou, né, contra o Remo aqui, nessa goleada 4-1. O João Paulo foi titular, entrou no jogo, né? Não foi bem, tomou uns golzinhos ali meio capciosos, mas o Bahia já contratou um goleiro, né? O Léo Vieira, da Chapecoense, que era o titular da Chapecoense, foi para o Bahia. Até acho que deve ser titular aqui já nesse jogo, viu? Acho que vai ser o Léo, porque o João Paulo foi muito mal nesse jogo contra o Remo. Eu daria essa relativizada, viu, velho, nessa derrota. O Bahia tava ganhando 1-0, aí teve a parada técnica, teve a contusão, né? Quando mudou, foi que desengringolou tudo, né? Mas o Bahia fez um bom início nesse jogo, velho. Foi até absurdo para quem assistiu o início do jogo ser 4-1. E o Bahia, ele vem marcando gols há vários jogos seguidos, tá? A última vez que o Bahia não marcou foi contra o O'Higgins, né? Jogando fora de casa na Libertadores. Jogando em casa, o Bahia fez gol em todos os jogos da temporada, Matheus Montenegro. Sim. Acho que é uma estatística relevante aqui para nossa análise. Ó, fez 2 no Bragantino, fez no Vitória, Juazeirense, O'Higgins, Jacuipense, Fluminense, Porto, enfim. É um time que marca muitos gols. Vê a classificação aqui, né? O Bahia está bem em 6º lugar. 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. 9 gols marcados, 7 sofridos. Nem vem conseguindo fazer tantos gols assim, mas faz geralmente pelo menos 1. E enquanto a equipe adversária, o Atlético Paranaense, é o vice-líder, tá? Subiu, tem 14 gols, 8 sofridos. A campanha do Cap é boa em casa, né? Em casa ele venceu 4 jogos e perdeu 1. Como visitante, o Cap tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Cara, grande campanha do Cap aí no seu retorno à Série A. Eu fico aqui com um golzinho do Bahia, velho. O Bahia ainda tá sem o Everton Ribeiro, importante destacar isso aí. E considerando que o Cap tá vivendo esse grande momento, esse ótimo início, pô, eu acho que assim, o gol do Bahia é mais confiável que o dupla hipótese do Bahia, sabe? O Cap tem até um certo potencial de surpreender, vai que tem uma expulsão assim e as coisas mudem muito, mas o golzinho do Bahia eu boto muito fé, velho. É um time que é muito forte na Fonte Nova e também tem esse fator que fez gol em todos os jogos, né, na temporada. Então eu fico com um gol do Bahia aqui nesse jogo, certo? Para você jogar numa duplinha, numa tripla, eu acho que é a melhor pedida. Over e meio também é uma boa, tá? Eu acho que o Atlético também vai deixar gol nesse jogo. Então, 1,32, ambas marcam também para quem quiser se arriscar. Eu acho que tem uma tendência aí de ambas marcam sim.
E, enfim, pelo menos 2 gols, obviamente, né? Se tem ambas marcam, tem 2 gols. Coritiba e Vasco da Gama, tá? O Coritiba que vem sendo uma surpresa. Veio da Série B, tem 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. A campanha em casa do Coritiba é de 1 vitória e 2 derrotas. Em casa já não é tão bom não, hein? Só tem 1 vitória como mandante em 3 jogos. O Vasco, como visitante, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, hein? O Vasco... Não, peraí, calma. Não, o Vasco não venceu fora. Peguei errado, que era a campanha em casa do Vasco. O Vasco fora, 1 empate e 2 derrotas. Mas o empate foi com o Renato Gaúcho, tá? As derrotas foram com o Fernando Diniz, então é bom relativizar isso. E na campanha geral, equipes próximas, né? Um confronto direto na tabela de classificação. E detalhe para os gols do Vasco, tá? 13 gols marcados e 13 sofridos, né? Jogos bem movimentados aí do Cruz Maltino. Eu acho que do lado do Vasco você tem que diferenciar muito claro o momento que chega Renato Gaúcho para o pós, né? Com o Renato Gaúcho, o time marcou pelo menos 2 gols em todos os jogos. E vai pegar esse Coxa, que é um timezinho assim, que se defende muito bem, e é um time meio que letal, né, velho? Várias vitórias ali por 1-0, é um timezinho meio que assim, né? Mas vem de derrota no Atletiba. E o Vasco vivendo um grande momento. Então minha leitura é a seguinte, velho. Eu confio mais do lado do Vasco, certo? Eu gosto do gol do Vasco. Eu acho que é uma boa pedida. Tem uma odd interessante. Só que como esse Coxa tem uma boa defesa, qual é a recomendação que eu vou dar para essa partida? Handicap asiático mais 1 do lado do Vasco. É cerca de odd 1,22 e 1,23. Para quem não está muito habituado com o mercado de handicap, é o seguinte. A gente vai ter green com a vitória do Vasco e o empate. E caso o Vasco perca por 1 gol de diferença, você ainda está protegido. Vai ser reembolso. Esse é o handicap asiático mais 1,0. Beleza? O Coxa, a maioria de seus jogos, quando vence, é por 1-0. Vitórias magras. Então eu imagino isso. Pô, mesmo que o Vasco perca, eu não acho que vai ser algo diferente de 1-0 ou 2-1. Então a gente estaria protegido ainda também. Beleza? Para ser green, numa derrota por 1 gol de diferença, você teria que pegar o handicap mais 1,5. Só que a odd já é muito baixa. Então eu recomendo esse asiático mais 1,0, que é uma boa pedida. Muito bem, né? O Remo só tem uma vitória em casa, que foi contra o Remo por 1-0. Quando Curitiba, perdeu também, o Curitiba, né? Perdeu para o Remo por 1-0. E quando perdeu do São Paulo por 1-0 e para o Bragantino por 1-0. Né? Isso. Foram os resultados aí. E o Vasco, com o Renato Gaúcho, marcou pelo menos 2 gols em todos os jogos. 2 no Palmeiras, 3 no Cruzeiro, 3 no Fluminense, 2 no Grêmio. Então, eu também gosto muito do golzinho do Vasco, tá? O golzinho do Vasco ali, 1,36. Eu acho que tem um valor muito interessante aí para esse confronto. Bom, Fluminense e Corinthians, tá? Times que vão ser afetados pela data FIFA. O Fluminense não deve ter Canóbio. O Corinthians não vai ter Hugo Souza, Carrilho e Depay. Depay também tá machucado, né? Então, é um jogo que eu acho que o Fluminense é favorito, tá? O Fluminense tem 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em casa, venceu todos os jogos, né? A campanha do Zubeldia no Maracanã é algo... Ele só perde do Vasco como visitante, né? São as derrotas do Fluminense no Maracanã. E o Corinthians, como visitante, 1 vitória e 3 empates, ainda não perdeu. Porque o Corinthians é um time chato, né? O Corinthians é aquele time que às vezes não tá jogando nada, vence um jogo que ninguém espera, é aquele time que tem que respeitar, mas já não vence há bastante tempo, né? Já são 7 jogos, sendo 5 empates e 2 derrotas. Empatou com o Flamengo na última rodada em 1-1, enquanto o Fluminense venceu a equipe do Atlético Mineiro por 1-0. Exato, velho. O Corinthians é um timezinho muito, muito, muito chato, tá, bicho? Mas o Fluminense passa mais confiança, né? Provavelmente ainda vai ter essa ausência do Canóbio, né? Que o Uruguai joga na terça à noite. Então, o Canóbio tá de fora aí dessa partida, mas o Corinthians tem até outros desfalques também, né? Então, assim, focar no Flu, velho. O Flu passa mais confiança, focaria única e exclusivamente no Fluminense. Eu acho que é o tipo de jogo que você pode ir no dupla com o gol do Flu, mas para escolher um dos dois, eu fico com o golzinho, tá? Eu acho que o golzinho do Flu é a melhor pedida, cerca de 1,25 aí já odd, para você botar numa dupla. Tá ótimo tamanho. Eu diria que é uma das melhores aí dessa quarta-feira de Brasileirão. É isso. Então, Brasileirão avaliado, né? Jogos avaliados para essa quarta-feira. Vamos agora para o nosso bilhete pronto. Vamos lá, dupla e gol do Cruzeiro contra o Vitória e gol do Inter contra o São Paulo. Vai dar uma odd ali próximo de 1,60, dependendo aí da sua casa de aposta. É isso, tá? Dupla e gol do Cruzeiro a gente tem muita confiança. E o gol do Inter, eu pelo menos fiquei na dúvida, tá? Gol do Inter, gol do Fluminense, o handicap do Vasco, eu acho opções equivalentes.
Mas essa estatística do Inter, né, de sempre criar muito, fez a gente pender mais para o lado do time gaúcho. Pois é, eu gosto muito disso aí. O Cruzeiro, como a gente destacou, a chegada do Arthur Jorge deve mudar, né, as coisas lá pro lado do Cabuloso. Tem o fato do Vitória ter jogado titular no final de semana, então gosto muito dessa do Cruzeiro. E do lado do Internacional, velho, a estatística de gols esperados é muito boa. São Paulo com alguns desfalques. O Inter até tem desfalques, mas é do ponto de vista defensivo, então não acredito que impacte tanto a questão do gol do Inter. E é uma oportunidade que eu gosto muito. Quarta-feira muito legal, tá, galera? Gosto muito aí. Para quem gosta do famigerado bingão, para você botar ali, obviamente, né, 10% da sua stake, um valor ínfimo para você, R$5, R$10, né, enfim. Eu achei uma quarta de muitas oportunidades, tá? Muito interessante. Muito bem, vamos para o nosso palpitão, tá? Para quem quiser brincar à tarde, né? A nossa dica seria essa, tá? Dupla do Bayern over 1,5 contra o United e o gol do Arsenal contra o Chelsea. Tá? São duas boas Champions feminina, Champions, né? Feminina. E o Brasileirão, gol do Inter, gol do Bahia, dupla e gol do Cruzeiro. A vitória do Cruzeiro também acho uma muito boa, tá? Eu acho que o Cruzeiro vai vencer esse jogo. O handicap asiático mais 1,0 do Vasco, tá? Se o Vasco perder por um gol, o dinheiro ainda é devolvido. Se empatar ou vencer, é green, né? O gol do Vasco também é uma boa aí para esse jogo. E o gol do Flu contra a equipe do Corinthians, né? As nossas dicas. Botafogo e Mirassol, a gente tem uma tendência de over 1,5, mas a gente tirou, tá? Porque é um jogo meio... Ele não gosta muito, tá? Duas equipes que não estão bem. O Mirassol até cria, mas não vem conseguindo fazer gol. Enfim, é um jogo que a gente vai fugir, já que temos já uma quantidade boa de opções. É isso, Matheus Montenegro. Valeu. Tamo junto, meus queridos. Um forte abraço. Que abril seja muito positivo para todos nós. Lembre-se sempre, galera. Responsabilidade, sem euforia nos greens e sem desespero nos reds. Tamo junto e um forte abraço. Boa, valeu.